Eu sou uma pessoa muito insatisfeita. Quero sempre fazer mais e melhor. Mais e melhor. Álvaro Belo é engenheiro mecânico. Tem 70 anos. Esta insatisfação de que fala levou a abandonar um emprego estável na área e a criar a própria empresa. Já lá vão 39 anos. A Indumeca nasceu num concelho sem qualquer vocação industrial, onde a dinâmica do operariado não existia. Vivia-se de agricultura e construção civil. Foi por isso difícil cativar aprendizes para a área da indústria, formá-los e fixá-los. Criar uma empresa industrial transformadora num concelho como o de Baião não foi fácil. Não foi fácil. E como não foi fácil, nós consideramos um oásis no meio disto tudo. E somos praticamente, um exemplo daquilo que se pode fazer quando há vontade, quando há determinação, etc, etc. A Indumeca começou por produzir mobiliário técnico para a indústria. Mais tarde, iniciou a produção de mobiliário metálico e de escritório, bem como mobiliário para farmácias. Na realidade, aqui faz-se um pouco de tudo. Esta variedade permite abranger vários mercados e, embora exija uma grande preparação por parte dos profissionais que aqui trabalham e um grande investimento em equipamentos modernos, garante alguma tranquilidade nos momentos de crise. Nós já passámos por alguns momentos de crise no nosso país e graças ao produto Mix e graças à forma como a empresa está estruturada, não sentimos essas crises de uma forma ameaçadora. Conseguimos sobreviver às crises sem grande sobressalto. A Indumeca destaca-se por ser uma empresa altamente produtiva e flexível, capaz de, ao contrário de outras empresas do setor, responder aos mais exigentes pedidos do mercado. Tem equipa própria de concepção e design, inova quer nos produtos, quer na tecnologia. Temos de ter equipamento para trabalhar a área onde estamos inseridos, são equipamentos específicos, mas por vezes não conseguimos encontrar esse equipamento no mercado. Temos aqui exemplos de máquinas que nós já fabricamos, nós, Indumeca, são únicas, portanto ninguém as tem. Nestas quase 4 décadas de existência, a Indumeca consolidou uma imagem de prestígio perante o mercado nacional. Não tem sido diferente lá fora. A França foi o primeiro destino de exportação em 1993. Em 2016, a empresa exportou 30% da sua produção para os mercados francês e espanhol. Álvaro Belo reconhece que as exportações abriram novos horizontes à empresa e, a seu ver, não só são importantíssimas para o setor da indústria, como fundamentais para o país. As exportações estão a crescer, as empresas estão com dinâmica e isso leva a crer que os outros países estão a aceitar muito bem os nossos produtos e o nosso trabalho, não é? E as exportações é um bem muito grande que o país tem. As empresas devem ser apoiadas, as empresas devem ser incentivadas a exportar, porque foi devido à crise que as empresas começaram ainda mais a incentivar as suas exportações, procurar novos mercados e nós temos que ser globais. Portugal tem uma oportunidade, nomeadamente na Europa, de preencher o vazio que se criou na desindustrialização da Europa.
esta região pode ser uma região que facilmente poderá ir no pelotão da frente desta nova revolução industrial. Os nossos portos estão entre os 20% de portos com melhor desempenho a nível mundial. O que afasta a ideia de que os nossos portos são portos anquilosados. Não poderemos viver na região do Tâmega Sousa, não poderemos viver em Portugal sem uma aposta declarada e muito assertiva no reforço da indústria e da industrialização. Esta região demonstra efetivamente uma intensidade exportadora e crescimentos superiores à média nacional. Há neste setor de atividade um potencial fortíssimo para o presente e para o futuro. Não há dinheiro em Portugal, ou há pouco, e por isso fiquem com a noção de que cada euro tem que ser investido com parcimónia e com inteligência. E tem que ser alavancado com o Portugal 2020 e com as disponibilidades que existem para apoiar designadamente a indústria. Na história mundial, conhecemos 3 revoluções industriais. A primeira no século XVIII, a segunda no início do século XX e a terceira nos anos 70 do mesmo século. Esta última, já marcada pelo desenvolvimento tecnológico nas áreas da tecnologia de informação e robótica e pelo aparecimento das linhas automatizadas nas empresas. A partir daqui, o processo parece ter-se invertido. Assistimos a uma descapitalização da indústria que se prolongou por mais de 3 décadas. No seminário do programa Novo Rumo a Norte, na sub-região do Tâmega Sousa, em que a Associação Empresarial de Portugal, enquanto entidade promotora do projeto, propôs o tema Industrialização, a alavanca para a economia global, Fátima Tavares apontou como causas desta desindustrialização a globalização da economia, a evolução das tecnologias de informação, a deslocalização da economia para países emergentes como a China, a desmaterialização das unidades produtivas, a evolução das sociedades, a mudança de hábitos e a afirmação dos setores dos serviços. Tudo isto foi responsável pela anemia ou fraco crescimento económico, a perda de competitividade das empresas. Sem a indústria, a economia perde a sua capacidade de inovar, não consegue criar emprego qualificado. A indústria deixou de ser atrativa para os nossos jovens. Havia a ideia de que a indústria era suja e feia e isto arrastou um problema com o qual penso que ainda hoje os seus empresários se confrontam atualmente, que é efetivamente a mão de obra especializada. E depois também, com certeza, obviamente, excessivo peso do setor terciário na economia e ainda o aumento da taxa de desemprego como consequência disto tudo. Nos últimos anos, apercebendo-se da relação óbvia entre indústria, emprego qualificado e inovação, o Ocidente voltou a falar e a pensar neste setor. O conceito de reindustrialização iniciado pelos Estados Unidos parece estar a despertar também a Europa para um novo tipo de indústria. O R de reindustrialização não se pode, de maneira nenhuma, confundir com o reiniciar, o retornar àquela indústria que nós conhecemos há 30 ou 40 anos atrás. Não tem nada a ver, o paradigma é completamente diferente e quando se fala numa indústria de novo tipo, é exatamente isso que está aí escrito. Portanto, utilização das mais avançadas tecnologias de informação, comunicação e localização, utilização de sistemas digitais integrados de desenho, projeto, prototipagem, fábrica de componentes, montagens e embalagens, ou seja, os produtos são executados e desenhados praticamente sem intervenção humana. Ao nível da mão de obra, claro que há intervenção humana ao nível do conhecimento. Depois também a injeção do conhecimento e da engenharia nas empresas, em articulação com as universidades, com as escolas tecnológicas, como temos cá a Sra. Presidente cá presente hoje, que é extremamente importante, e com os centros de investigação. E ainda uma indústria menos poluente e mais limpa. Estamos, portanto, perante o paradigma daquilo que é a nova indústria, a chamada Industrialização 4.0,
ou nova revolução industrial, onde fazer diferente é a oportunidade para conquistar mercados mais exigentes. Num país como o nosso, em que o aumento das exportações é crítico para a economia, a industrialização assume especial relevância. Portugal tem investimento realizado em infraestruturas tecnológicas, em ciência e na qualificação das pessoas, apesar de muitas delas terem abandonado o país nos últimos anos. Tem também uma forte base industrial, mas precisa renovar, abordar a economia de outra forma e incorporar a engenharia e as mais avançadas tecnologias de informação. Precisa ainda de ter gente qualificada e criativa. Fátima Tavares defende por isso que é vital a existência de uma relação cada vez mais coesa entre agências públicas de apoio às pequenas e médias empresas, as próprias empresas e os centros de saber. Eu penso que esta nova abordagem irá promover um aumento da produção transacionável e internacionalizável, com um consequente aumento das exportações e a substituição das importações, se não for toda parte delas, por produção nacional. Isto, efetivamente, são orientações e prioridades definidas no Acordo de Parceria do Portugal 2020 e a região de Tâmega e Sousa está muito bem posicionada e tem essa preocupação. De facto, pode dizer-se que no Tâmega e Sousa já há reindustrialização. Esta região demonstra uma intensidade exportadora e crescimentos superiores à média nacional. Além disso, aqui a indústria representa mais de 40% do emprego, o dobro da média nacional. A fortíssima vertente industrial desta região tem permitido efetivamente alcançar o desígnio nacional, que era efetivamente aumentarmos o mais possível das exportações. E entre 2010 e 2014, esta região teve um aumento de 7,4 pontos percentuais e a média nacional foi 7,2%. Todos os anos, de Leixões, por Leixões, saem contentores cheios para 180 países. É bom ter presente que as Nações Unidas reconhecem 194. Isto é notável. Ano passado saíram para 184. Isto é absolutamente notável. E é óbvio que isto é um esforço do tecido empresarial português, centrado no centro e no norte do país e com particular relevo para Tâmega e Sousa. Poucas sub-regiões no país têm um valor acrescentado bruto que a indústria pesa, no contexto global, cerca de 43%. Nós temos, na nossa sub-região do Tâmega e Sousa, a felicidade de ter, entre a estrutura produtiva, 5 ou 6 dos clusters mais importantes enquanto atividade exportadora. Que um dos grandes exemplos de sucesso no investimento da industrialização do nosso país, de competência tecnológica e de investimento no futuro, de diversificação assertiva, estudada, ponderada e estrategicamente alinhada de mercados, como são os casos do calçado, em primeiro lugar, mas também do têxtil e do vestuário, da metalomecânica, que os três juntos valem hoje mais de 20 mil milhões de euros de exportações na nossa economia. Esta região tem fortes argumentos para ter sucesso. Tem uma atividade económica muito rica, é diversificada, assenta em setores industriais com forte densidade exportadora. Os empresários são competentes, têm experiência e sabem fazer. Provavelmente, para ser mais robusta, necessita valorizar uma estratégia articulada com a Escola Tecnológica de Felgueiras e, portanto, para atrair mais jovens, qualificá-los e fixá-los aqui na região. Marques da Silva também defende que não há desenvolvimento e produção de riqueza sem pessoas e sem talentos. Além disso, acredita que o sucesso profissional de muitos jovens desta região pode e deve passar pela indústria. Mas para que isso aconteça, é preciso que comecem a olhá-la com outros olhos. A indústria
não é suja nem feia. A indústria há de ser o setor da atividade económica que vos há de ajudar a garantir um futuro melhor, que vos há de ajudar a ter realização profissional e a desenvolver um conjunto de projetos que possam ser complementares à indústria tradicional, onde somos muito fortes. Há 39 anos, quando sonhou e criou a Indumeca, apesar de todas as dificuldades, Álvaro Belo reconhece que foi apoiado de forma incondicional pela autarquia. Este apoio sem entraves foi a alavanca de que precisava para começar. Acredita profundamente no potencial desta região e, por isso, sublinha que é fundamental que o poder político acarinhe, valorize e apoie o setor da indústria. Se os presidentes de Câmara não derem abertura às empresas, se não for facilitada a sua instalação, tal como foi em Indumeca há 39 anos, os concelhos não se desenvolvem. Eles são a porta de entrada do investimento. Fala-se muito no turismo, mas em alguns concelhos, mas fala-se muito pouco da indústria. E a indústria cria muito, a indústria, por assim dizer, que cria mais postos de trabalho, de uma forma mais intensiva e fixa as pessoas à terra. As pessoas desta região são fantásticas, são trabalhadoras, são responsáveis, têm que ser guiadas, têm que ser formadas. Após essa formação adequada, são excelentes profissionais. Portanto, esta região tem muito a dar. Para isso basta que os responsáveis locais e o Governo estejam ao lado das empresas, apoiem as empresas, lhes deem o empurrão que elas necessitam para se fixarem nas suas terras. Baião é terra adotiva para Álvaro Belo. Nasceu no Alentejo, mas foi aqui que escolheu criar raízes e fazer obra. Mas estar aqui nem sempre é fácil. Pela nossa localização, temos a desvantagem da distância, que nos fica mais caro, os produtos ficam mais caros, os transportes da matéria-prima, digamos, é mais cara, o transporte do produto acabado torna-se mais caro. E a formação das pessoas, porque nós não podemos ir tirar técnicos a outras empresas ou ao mercado de proximidade. Nós temos que formar as nossas próprias necessidades. Para Álvaro Belo, estes 39 anos foram intensos e exigiram uma dedicação absoluta. A família que hoje o acompanha no comando da empresa foi muitas vezes sacrificada. A certeza de que estava no caminho certo impediu-o de vacilar. Orgulha-se de ter sempre priorizado a ética e o conhecimento e de ter sabido preparar-se para o que estava por vir. Eu digo sempre que o futuro é hoje. É hoje, ou seja, nós estamos a fazer hoje aquilo que preparámos, digamos, há uns anos atrás. E vamos fazer daqui por 7 ou 8 ou 10 anos aquilo que estamos a preparar hoje. Portanto, esta empresa tem todas as condições para ser uma empresa, continuar a ser uma empresa de sucesso, como foi sempre até aqui. Faria tudo igual, garante. Não é homem de arrependimentos, tal como não é homem de se reformar. E por isso, tal como no início, continua através do trabalho a tentar fazer mais e melhor.
O tecido empresarial da região Norte é a peça fundamental para o crescimento do país. 39% das empresas exportadoras estão aqui, espalhadas por estas 8 sub-regiões. A vontade de imprimir um novo rumo a Norte levou a Associação Empresarial de Portugal a construir uma rede colaborativa com diversos parceiros em prol da competitividade das pequenas e médias empresas da região e da coesão territorial. Na região Norte, espera-se a criação de pelo menos 2 empresas em setores de alta e média-alta tecnologia e em serviços intensivos de conhecimento. O novo Rumo a Norte prevê ainda apoiar 160 novas empresas constituídas há menos de 2 anos e outras 800, preferencialmente enquadradas nos domínios prioritários de especialização inteligente da região Norte de Portugal. Com o projeto Novo Rumo a Norte, empresas de 86 concelhos estão neste momento a familiarizar-se com a vaga de programas comunitários que vigora até 2020. Pode aderir ao projeto registando-se em www.novoromanorte.pt.